Olá, pessoal. Dando continuidade ao estudo da embriologia, hoje a gente vai falar sobre os anexos embrionários. Como o próprio nome diz, anexos embrionários são estruturas que vão derivar dos folhetos germinativos, mas que não fazem parte do corpo do embrião, mas são extremamente necessários para que garantam o desenvolvimento adequado e a nutrição e oxigenação do bebê em formação. Dentre os anexos embrionários, a gente vai ressaltar esses 6, que são de importância não só para os mamíferos, mas para os outros animais. O primeiro anexo que a gente vai falar é a vesícula vitelínica, que também é conhecida como saco vitelínico, que representa nada mais nada menos do que um armazém, ou seja, uma reserva de nutrientes. A gente deve levar em consideração que quanto maior o tempo, de desenvolvimento desse feto, e se não existir a participação da mãe na nutrição, o saco vitelínico vai ser maior. Então, naqueles animais que têm ovos com casca, em que a mãe, uma vez que ela ovipõe, ela deixa de ter qualquer responsabilidade na manutenção do desenvolvimento do feto em formação, vai ter um saco vitelínico representativo, com nutrientes que serão necessários ao longo de todo o desenvolvimento embrionário e que vão ser consumidos, então, ao longo desse processo. A bolsa amniótica, ou amnion, também é conhecida como bolsa d'água, e ela tem um aspecto protetor no desenvolvimento do embrião. Protetor no sentido de que vai garantir um ambiente aquoso, no qual as células muito sensíveis em formação, elas vão estar protegidas e hidratadas. Além também de que essa bolsa amniótica ao redor desse feto vai garantir aí uma proteção contra choques mecânicos. O córium, ele também pode ser chamado de serosa, que é essa camada que a gente tem aqui externa à bolsa amniótica. E o córium, ele tem uma função muito importante relacionada às trocas gasosas. Talvez essa função não seja tão proeminente assim nos mamíferos, porque a gente vai ver a figura do cordão umbilical e da placenta, E a mãe assumindo essa função, de oxigenar e recolher as excretas nitrogenadas desse bebê em formação. Mas quando a gente fala, nos outros vertebrados, principalmente naqueles, que têm o desenvolvimento dentro de um ovo com casca calcária, a gente vai ver que o córium tem uma função extremamente importante, favorecendo aí a troca gasosa do feto em formação diretamente com o ambiente. O alantoide, ele é responsável pelo armazenamento das excretas, principalmente excretas nitrogenadas, geradas ao longo do desenvolvimento embrionário. A gente tem que lembrar que dentre, os seres vivos, os indivíduos mais jovens, principalmente aqueles que estão em formação, eles têm um alto metabolismo. E esse conjunto de reações metabólicas, elas vão gerar uma quantidade substancial de excretas que não podem ser acumuladas, porque se forem, elas vão representar uma toxicidade para o ser em formação. Então, o alantoide, ele representa uma bolsinha que tem a finalidade, então, de armazenar essas excretas ao longo do desenvolvimento. Então, considerando um vertebrado que se desenvolva dentro de um ovo com casca, a vesícula vitelínica ela é maior no início do desenvolvimento e ao longo do tempo ela diminui. Ao mesmo tempo que o alantoide no início do desenvolvimento é pequeno e ao longo, do desenvolvimento do feto, ele aumenta de tamanho, haja vista que ele vai ser então ocupado por uma maior quantidade de excretas. A placenta, ela é um anexo embrionário que está presente apenas nos mamíferos, Então, os mamíferos placentários, eles vão ter uma fusão de alguns anexos que não se fazem tão essenciais para a formação de um terceiro anexo, que é a placenta, com a finalidade aí, de garantir não só a nutrição do feto em formação, mas também a oxigenação e o recolhimento,
dos gases e das excretas nitrogenadas. Então, nós observamos que nos placentários, o saco vitelínico, o alantoide, eles se atrofiam para formarem, né, ajudarem na constituição da placenta. A placenta, ela tem no seu interior o que a gente chama de vilosidades coriônicas, que são invaginações de membrana, dobramentos de membrana, de forma a aumentar a superfície de contato entre o feto em formação e o corpo materno. Através, então, dessa placenta, vão ser repassados desde o início, né, da nidação, que é a fixação do embrião no útero materno, a passagem de gás carbônico, gás oxigênio, recolhimento de gás carbônico e também distribuição de nutrientes, de anticorpos do corpo materno diretamente para o feto, né? Então, a placenta, ela vai representar um anexo embrionário de extrema valia para o desenvolvimento, né, dos mamíferos placentários, porque é através dela que esse feto vai ter acesso, então, à nutrição e oxigenação necessária. O cordão umbilical, ele vai estar presente, né, nos mamíferos placentários, porque efetivamente ele vai representar o ponto de contato entre o feto e a mãe, né? Então, se eu fizer um corte desse cordão umbilical, eu vou ver que no interior dele, né, passam 3 vasos, sendo uma artéria de grande calibre e 2 veias, né? A artéria trazendo, então, para o corpo desse feto em formação nutrientes e gás oxigênio, e as veias levando do corpo desse feto em desenvolvimento as excretas nitrogenadas e também o gás carbônico. Então, a observação que a gente tem a fazer, né, é que nos mamíferos placentários, o alantoide e a vesícula vitelínica vão ser poucos desenvolvidos, haja vista que eles não se fazem muito necessários em decorrência aí do surgimento da placenta. Nos répteis, né, e nas aves, a gente enxerga a vesícula vitelínica e o alantoide, né, muito desenvolvido. Isso porque, nesses animais, o desenvolvimento vai ser dentro de um ovo com casca calcária. Então, aqui dentro desse ovo, eu vou precisar ter, né, nutrientes em quantidade suficiente para garantir o desenvolvimento desse embrião do início ao fim e uma membrana em formato de bolsa, que nós chamamos de alantoide, que ao longo do desenvolvimento embrionário vai armazenar no seu interior as substâncias que manifestem alguma toxicidade para o embrião em formação. Então, nesse desenho esquemático, a gente consegue enxergar, né, a casca calcária, a gente consegue enxergar o córion como uma membrana, né, que delimita todo o desenvolvimento embrionário, o alantoide em verde, que se distribui ao longo desse espaço, o embrião, a vesícula amniótica, que vai representar o líquido, né, que protege esse embrião contra choques mecânicos e garante também a hidratação de todas as suas células, e a vesícula vitelínica aqui, que vai fazer o repasse dos nutrientes, né, necessários ao desenvolvimento desse embrião. Então, a gente vai enxergar, né, que as funções da vesícula vitelínica, tanto aqui, tanto lá no mamífero, né, vão desempenhar a mesma função. O que a gente vai enxergar de diferença, de fato, né, é a efetiva participação desse anexo embrionário no desenvolvimento do feto a se formar, né? Da mesma forma, o alantoide, né, que vai favorecer a troca gasosa, né, porque ele está entre o córeo e o embrião em desenvolvimento, ao mesmo tempo que vai armazenar as excretas, remover sais de cálcio da casca, né, para incorporação no esqueleto. Então, esse é um fator também que é de grande valia. Boa parte do cálcio, né, vai estar retido aqui na casca, né, do ovo, casca de
constituída principalmente de carbonato de cálcio, né? Então, no início do desenvolvimento, como a demanda por cálcio é pequena, esse ovo ele vai ter uma casca bem rígida. À medida que o embrião se desenvolve aqui dentro e ele precisa formar o seu esqueleto, ele começa a remover parte desse cálcio da casca para o esqueleto. Então, essa casca ela vai afinando ao longo do desenvolvimento, né? Por isso que, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas quando um pintinho, né, eclode o ovo, é muito fácil fazer essa eclosão, né? Tanto que ao longo do desenvolvimento desse pintinho, eu tenho que ter muito cuidado na manipulação desse ovo, né? No caso de mudá-lo de lugar ou transportá-lo de lugar, porque à medida, né, que ele se aproxima do nascimento, essa casca ela vai ser cada vez mais fina, né? E uma vez que ela é rompida, ela poderia favorecer aí a contaminação, né, do ovo por algum micro-organismo que poderia aí, né, ou infectar ou até mesmo matar, né, esse embrião em desenvolvimento. Então, aqui a gente tem uma foto de uma placenta humana, né? E essa placenta, ela é uma estrutura extremamente vascularizada, né? A vascularização, ela é compreensível. Haja vista, né, que de fato a placenta, ela vai ter essa função de trazer, então, sangue, vai trazer nutrientes, vai trazer oxigênio, né, até aqui o cordão umbilical, para que haja, então, uma transferência, né, por diferença mesmo de concentração, tá? Então, é extremamente importante que vocês compreendam que a placenta ela vai funcionar como se fosse uma divisória, né? Uma divisão extremamente vascularizada, em que de um lado eu tenho o corpo materno, trazendo, então, nutrientes, oxigênio em quantidade satisfatória, e do lado do cordão umbilical, vasos que são extremamente pobres, tanto no oxigênio quanto nos nutrientes. Então, por diferença de concentração, a gente vai ver, né, uma tendência do desvio aí do transporte desse gás oxigênio, desses nutrientes, do corpo materno diretamente para o feto, né, através do cordão umbilical. Ao mesmo tempo que a gente vai ver que esse cordão umbilical, que está aqui repleto de excretas, que está repleto de gás carbônico, ele vai repassar para o corpo materno, também por uma diferença de concentração, né? Esses elementos de forma que eles possam ser excretados. Então, muitos autores, né, não vão considerar a placenta como um anexo embrionário verdadeiro, porque a gente vê, né, que uma parte dele é materna, né, que é a parte que a gente não está enxergando aqui, a que está intimamente ligada ao miométrio, né, que é o útero materno, e uma parte fetal, né, que é essa porção que a gente consegue enxergar, a partir da qual, né, a gente vê aqui a organização do cordão umbilical, né? E aí, ressaltando essa importante função de troca de substâncias, né? E que nos primeiros meses de gestação, essa placenta, ela vai ter uma atuação importante na produção de hormônios, né? Que são os hormônios progesterona e estrógeno, que são os hormônios femininos, né? E esse hormônio aqui, a progesterona, ele vai ser responsável aí, né, por impedir o sangramento, ou seja, o descolamento do endométrio durante o processo da gestação, né? Por isso que a gente vê que muitas mulheres no início da gestação, às vezes por uma má formação da placenta, ela não consegue produzir essa progesterona em níveis considerados normais e ela pode ter sangramento, né? E alguns desses sangramentos podem, inclusive, levar ao aborto. Então, uma gestante que tem sangramento, ela precisa ser avaliada por um médico para que ele possa compreender qual que é o motivo, né, daquele sangramento que a gente chama de sangramento de escape. Em algumas situações se constata que o feto já morreu, em outras situações se constata de fato que a placenta ainda não está madura o suficiente para a produção de progesterona,
Então, os níveis de progesterona da mãe diminuem, levando, né, ao descamamento do endométrio. E aí, nessas situações, vai ser indicado para essa gestante repouso absoluto, o uso de uma progesterona sintética, geralmente através de um óvulo vaginal, de forma a aumentar, então, a disponibilidade de progesterona, diminuindo a chance da recorrência do sangramento. E também, né, a gente vai ver a placenta também relacionada, né, ao transporte de substâncias, né, principalmente proteicas, anticorpos do corpo materno diretamente para o feto, de forma a garantir aí que esse feto, né, esteja protegido de infecções microbianas. A função de nutrição, respiratória e excreção a gente já falou abundantemente, né? Lá na segunda série, quando vocês estudarem a classificação, né, da biodiversidade, lá no estudo do grupo dos mamíferos, vocês vão ver que existem os mamíferos marsupiais ou metatérios e os mamíferos placentários ou eutérios, mamíferos verdadeiros, né? Os eutérios ou placentários são aqueles mamíferos que têm habilidade de produção de uma placenta que amadurece ao longo do desenvolvimento embrionário e que efetivamente, né, é a última estrutura a ser liberada no trabalho de parto. E alguns mamíferos que têm uma placenta que a gente chama de decídua, né? Então, as fêmeas, elas vão, num período de tempo muito curto, gestar o seu filhote intraútero, depois ela tem um parto prematuro e a manutenção desse filhote completando seu desenvolvimento embrionário dentro do marsúpio, que é uma bolsa abdominal, né, que vai garantir aí uma proteção térmica, uma proteção mesmo de isolamento, né, do feto ainda em formação com o ambiente externo. E aí dentro desse marsúpio, né, o feto ele vai então prender-se, né, às glândulas mamárias da mãe, e aí ele passa a ter acesso aos nutrientes, né, através aí então da amamentação. É o caso, né, que a gente conhece dos cangurus, né, e alguns outros marsupiais. Então, vamos falar um pouquinho do cordão, né? O cordão umbilical é uma exclusividade, né, do grupo dos mamíferos e é o elemento de ligação direto entre o feto e a placenta materna, né? Nele, então, a gente vai ver os 3 vasos, as 2 artérias e uma única veia, né? E são as estruturas que vão garantir aí a nutrição e a respiração do embrião, né? Então, essas artérias vão trazer nutrientes e gases para o feto em formação, né? Observa-se que são 2, então, de fato, a disponibilidade de oxigênio e de nutrientes para o feto em formação é significativa. E essa veia, né, vai fazer, então, a condução dessas excretas nitrogenadas e do gás carbônico, né, geradas ao longo do metabolismo, né, do embrião para o corpo materno, de forma que ele consiga ser excretado. E ele é formado, né, a partir da fusão entre o alantoide e a vesícula vitelina. Então, existe um estigma muito grande com relação ao cordão umbilical, né? Algumas pessoas têm dúvida, por exemplo, se no momento do parto, quando o médico corta, se a criança chora em decorrência disso, né? Mas, na verdade, não, tá? A gente não observa aqui nenhuma estrutura sensorial no sentido, né, de ser percebida e transmitida, interpretada pelo corpo ou da mãe ou do feto como algo dolorido, tá? Mas o que se tem de consenso no que diz respeito ao cordão umbilical? O cordão umbilical é uma estrutura extremamente importante que reúne células-tronco, né? Por isso que hoje existem bancos que se especializam, né, na extração de células do cordão umbilical, manutenção dessas células ao longo da vida do indivíduo, né? Isso é uma estratégia de forma que
futuramente, eventualmente, se esse indivíduo tiver um problema grave de saúde, que talvez possa se utilizar dessas células-tronco, né, de forma a salvar a vida desse indivíduo, né? Essas células-tronco são células capazes de se diferenciar em qualquer célula desse indivíduo, teoricamente, né? Apesar, eu falo teoricamente porque nós ainda não temos domínio desse processo de diferenciação especializada dessas células, né? Mas, em teoria, essas células são capazes de se diferenciar nas células desse indivíduo, né? Evitando um problema significativo que a gente tem nos casos de transplante, que é a rejeição, né? Em decorrência aí do reconhecimento de um corpo estranho e combate a essa célula que foi transplantada, né? Nessa situação, esse risco não existe. Haja vista que o material genético das células-tronco presentes no cordão umbilical é o material genético presente nas células desse indivíduo que acabou de nascer, né? Então, casais que têm, principalmente condições financeiras, né? Eles pagam por esse serviço e é uma taxa que você paga pelo serviço do recolhimento, né? E uma anuidade que você também recolhe no sentido aí de garantir a manutenção dessas células, né, ano a ano. Uma outra questão que a gente pode falar no que diz respeito ao cordão umbilical, né, é que se a gente considera que um bebê nasce em média com 3 quilos, né, ele tem aproximadamente 300 ml, né, de sangue que vão estar aí percorrendo o seu corpo, de 300 a 500 ml de sangue, né, percorrendo o seu corpo. Então, como o cordão umbilical ele é extremamente vascularizado e o sangue que circula nele é o sangue do feto, né, aconselha-se que após o nascimento, o médico aguarde um período de tempo para que haja então um retorno desse sangue para o corpo do feto, né? Existem também alguns movimentos, né, que se fazem no sentido aqui de conduzir esse sangue do cordão novamente para o corpo do feto e após o esbranquiçamento, né, vocês veem aqui que está bem branquinho desse cordão umbilical, é que pode ser feito o corte, né? Por que que se indica que se aguarde esse período? Então, que pode variar aí de 1 a 2 minutos, né? Para evitar que essa criança ela já nasça anêmica, né? Porque se tiver um volume significativo de sangue aqui, esse sangue não retorna para o corpo desse bebê, né? Então, se não retorna para ele, ele pode entrar num quadro anêmico, tudo bem? Então, uma vez que você corta, né, até os 14 dias de vida, a gente vai ver que esse coto umbilical ele vai secar. Nesse período, eu vou fazer um tratamento desse coto umbilical, né, com álcool 70, para favorecer aí que ele seque, mas sem se infectar, né? E depois vai ser formada aí uma cicatriz que é o umbigo do indivíduo, tá? Então, quando a gente fala dos vertebrados, né? Aí a gente passando pelos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, a gente vai ver que alguns anexos embrionários, eles passam a aparecer à medida que nós nos aproximamos no grupo dos mamíferos, né? E alguns, inclusive, são vistos como anexos exclusivos de determinados grupos. Então, o saco vitelínico, por exemplo, ele vai se distribuir ao longo dos 5 grupos vertebrados, né? O que vai variar no quesito saco vitelínico é o tamanho desse saco vitelínico, sendo maior naqueles seres, né, que têm um desenvolvimento mais longo e que a mãe não tem aspecto, né, de nutrição do feto em formação, e menor naqueles indivíduos em que normalmente ou o desenvolvimento é mais curto ou a mãe assume a nutrição do feto que está sendo formado, tá? O amnion. A bolsa amniótica, né, ela vai se justificar nos vertebrados terrestres, porque anfíbios e
anfíbios e peixes têm desenvolvimento no ambiente aquático. Vocês devem se lembrar disso lá do 7º ano, né? Então, nos répteis, aves e mamíferos que já vão ter um desenvolvimento terrestre, em que a gente já enxerga a fecundação interna, então existe cópula, e a fêmea engravida, e aí aquele meio aquático ao redor do zigoto deixa de existir, né? O Amnion vem para suprir essa necessidade dessa proteção contra choques mecânicos e também garantir aí uma hidratação para o feto em formação. O córium, ele também vai se justificar nos vertebrados de desenvolvimento terrestre, né? Lembrando, então, que o córium é uma membrana porosa que vai permitir troca gasosa, né, do feto diretamente com o ambiente. Então, lá no ambiente aquático, existia aí uma diferença de concentração, né, de oxigênio e de gás carbônico do meio em relação ao feto e havia aí uma transferência desses gases, né, de acordo com a necessidade. Agora, né, que esse feto ele está se desenvolvendo dentro de um ovo com casca ou dentro do corpo materno, é necessário então que esse córium, né, seja uma membrana com um aspecto muito mais protetor, né, de isolamento do feto em formação. Então, na situação, talvez vocês já tenham vivenciado, né? Às vezes a gente vai descascar um ovo com casca e a gente tem muita dificuldade, né? Um ovo cozido. E aí, na hora que você vai descascar esse ovo e você tem essa resistência, aquela películazinha que a gente vê intimamente aderida, né, à clara que cozinhou, é o córium, né? Então, esse córium, de fato, vai representar aí o anexo mais externo, ao redor de todas as estruturas embrionárias aí para o desenvolvimento do feto que está em formação. O alantoide, né, vai se justificar principalmente nos répteis e nas aves e no grupo dos mamíferos que botam ovos, né, como é o caso do ornitorrinco, fazendo, né, o armazenamento das excretas nitrogenadas, e é um anexo que não se justifica, né, originalmente lá nos mamíferos. Então, a gente vai ver uma redução desse alantoide, uma redução desse córium no sentido de formação aí dessa placenta. A placenta e o cordão umbilical, como a gente falou em maiores detalhes, né, são os anexos exclusivos dos mamíferos verdadeiros, né? Então, os mamíferos eutérios, como nós, são indivíduos que detêm placenta e cordão umbilical ao longo do seu desenvolvimento embrionário. Falando um pouquinho, né, sobre a gemelaridade, que é um assunto relacionado, né? Quando a gente fala de gêmeos, a gente vai lembrar dos gêmeos univitelínicos ou monozigóticos e os divitelínicos ou dizigóticos. Como o próprio nome diz, os gêmeos monozigóticos são oriundos de um único zigoto, né? E aí o que acontece? No início do desenvolvimento embrionário, naquelas divisões sucessivas, né, que o zigoto passa formando blastômeros, em algumas situações ele se divide mais do que deveria, formando um embrião muito grande, e aí o organismo materno, para que ele não perca o controle sobre aquele processo do desenvolvimento embrionário que está acontecendo, ele divide esse zigoto, né, aumentado em 2 massas, e cada uma dessas massas vai originar um indivíduo. Nesse caso, necessariamente, como esses 2 indivíduos se originaram de um único zigoto, necessariamente eles são do mesmo sexo, necessariamente eles são geneticamente iguais, porque eles são oriundos de um único zigoto e, consequentemente, de um único óvulo que foi fecundado por um único espermatozoide. Já nos gêmeos dizigóticos, como o próprio nome diz, são 2 zigotos, né? Nessa situação, essa mulher, ela ovulou mais do que uma vez no mês, o que é uma característica muitas vezes herdada geneticamente na linhagem materna, né? E aí, uma vez que essa mulher
ovule mais do que uma vez no mês, se ela tiver uma relação sexual, ela pode ter os 2 óvulos fecundados. Nesse caso, vão nascer os chamados gêmeos fraternos, né? Que não necessariamente são do mesmo sexo. Lá na escola, a gente já teve alguns exemplos, né? De gêmeos fraternos, gêmeos monozigóticos, né? E aí, vocês costumam ter muita dificuldade na identificação, né, dessas ocorrências. Monozigóticos são geneticamente iguais, portanto, do mesmo sexo, o que não quer dizer que quando a gente conhece digamos, 2 gêmeos, né, 2 meninos ou 2 meninas, que necessariamente eles são monozigóticos, né? O médico geralmente esclarece isso ainda, né, na gravidez. É possível, né, se esclarecer isso avaliando-se as placentas. Os monozigóticos, eles vão ter uma única placenta, né? E aí eles compartilham os anexos embrionários, a exceção aí, né, do cordão umbilical. Mas os dizigóticos, é muito claro você ver de um lado do útero a formação de uma placenta, no lado oposto a formação da outra placenta, deixando muito claro para o médico que está acompanhando, né, esse indivíduo em formação, que eles são dizigóticos. E geralmente as meninas sabem, né, quando existe histórico familiar, tá? E essa é uma característica, gente, que é herdada da mãe, né? Então, se na sua família tem casos de gemelaridade e, no caso, né, é a sua família materna, as meninas têm chance de terem, né, gestações gemelares. Agora, existem casos, né, em que nunca houve relato de gemelaridade na família, mas aquela mulher passou por um tratamento para engravidar, e aí, pelo uso de hormônios indutores de ovulação, pode ser possível induzir mais do que uma ovulação no mês, e nesse caso, né, a ocorrência de gemelaridade mesmo sem histórico familiar, tá? Então, chamando atenção aqui, né, para esse cariótipo, e aí vocês viram cariótipo lá quando a gente estudou o DNA, na primeira etapa, e que a gente falou sobre a importância, né, do material genético enquanto, né, detentor aí da herança genética do indivíduo. Em alguns casos muito raros, a gente vai ver a fecundação de um óvulo por mais de um espermatozoide, né? E nesses casos, gente, a gente vai formar um indivíduo que seja dessa forma aqui, ó. Ele, ao invés de ter 2 cópias para cada característica, ele passa a ter 3, né? Uma oriunda do óvulo e outra oriunda do espermatozoide. Nesse caso aqui, muito provavelmente essas 2 primeiras características são as herdadas do pai, né? E essa terceira aqui herdada da mãe. Muito provavelmente a gente consegue fazer essa classificação porque a gente consegue ver que esses cromossomos têm um formato diferente, né? E como seriam 2 espermatozoides, esses 2 primeiros aqui são muito similares, tá? E aí, nessa situação, eu formaria um indivíduo com, ao invés de 46 cromossomos, né? Esse indivíduo teria 69 cromossomos. E esse indivíduo, uma vez formado, ele pode até passar pelo desenvolvimento embrionário, mas é um indivíduo que nasce morto, né? É o que a gente chama de natimorto, tá? E essa morte ao nascimento, ela pode ser explicada pela presença, né, de uma cópia a mais de cada um dos cromossomos desse indivíduo. Nesse caso aqui, né, a gente está vendo que se trata de uma menina, né? Ela teria herdado 3 cromossomos sexuais X, né? Tanto que aqui o espacinho para o Y está vazio, né? E aí, indicando de fato que essa seria uma menina portadora de uma síndrome, né? Na qual, né, na gestação, o óvulo materno fora fecundado por 2 espermatozoides ao mesmo tempo. E esse é um problema, né, que geralmente
ele vai ser diagnosticado ainda na gestação. Isso porque, né, esse indivíduo, em decorrência dessa trissomia de todos os cromossomos, ele vai ter um desenvolvimento fetal alterado. E aí, logo lá na primeira ultrassom de transnucência nucal, na 11ª semana gestacional, o médico vai medir a nuca desse bebê em formação, vai ver que esse diâmetro da nuca é um diâmetro diferente do normal, e aí ele passa a investigar, né, a causa dessa diferença, e geralmente através de um exame chamado amniocentese, em que com auxílio de uma seringa a gente consegue extrair, né, o líquido amniótico, né? Aí você faz uma análise da carga genética circulante e aí você vai encontrar células que têm 69 cromossomos e não 46, né? Então, geralmente, hoje os casais são preparados desde lá do terceiro mês da gestação, né? Final do terceiro mês, início do quarto, quando, né, o ultrassom de transnucência indica alguma anormalidade. Então, fica a critério do médico e também do casal, né, a tomada de decisões. Se a gestação vai ser levada a termo, se o casal tem interesse em permanecer com esse bebê após o nascimento, até mesmo no que diz respeito ao planejamento familiar, né? Eu falo isso porque nem todas as síndromes, elas levam o indivíduo a óbito, né? Então, por exemplo, a síndrome de Down é um indivíduo que tem a trissomia apenas do par 21, né? Então, ao invés de ter um par, ele tem um trio no cromossomo 21. E aí esse indivíduo ele vai ser portador de uma síndrome com uma série de estereótipos, né? E às vezes o casal não tem interesse na criação e manutenção, né, desse bebê. Parece cruel, mas é uma verdade presente principalmente no nosso país, né? E aí o casal pode fazer opção por entregar essa criança para doação, né, ao nascimento. E essa é uma atitude mais sensata, né, do que o abandono, do que o assassinato, né, que são questões aí que a gente vive, né, enxergando na nossa sociedade, né? Então, desde a gestação, o médico pode direcionar o casal aí na tomada de uma decisão que seja, né, a mais adequada tanto para a manutenção da saúde da mãe quanto do feto, se possível, for mantê-lo vivo, ok? Então, pessoal, com isso a gente encerra essa aula. Eu espero que vocês estejam bem e até a próxima oportunidade.